Vamos para mais um vídeo sobre os caminhos da prosperidade, sobre o caminho da prosperidade. Existe um caminho a ser percorrido para a prosperidade e eu trago aqui mais a prosperidade financeira, né? Porque prosperidade, na verdade, uma pessoa próspera não quer dizer que ela seja próspera só financeiramente, né? Mas a gente tem tratado aqui para falar sobre a prosperidade financeira, que é o grande interesse. Porque uma vida abundante, eu gosto de falar da vida abundante. Não adianta você ter só dinheiro se você não tiver uma vida abundante. Eu olho assim, eu sou muito fã do Elvis, né, o Elvis Presley, mas ele acabou sendo prisioneiro do próprio personagem, né, com a forma como acabou a vida dele, com muito dinheiro, muito sucesso, mas aquilo aprisionou a vida dele. E eu gosto muito de ver essas histórias de pessoas assim que tiveram sucesso financeiro e analisar se o sucesso financeiro se o sucesso financeiro acabou indo na mesma direção de uma vida abundante, e nem sempre é. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro e aquele dinheiro sem sabedoria, sem paz, sem alegria, sem família, sem amigos, não é uma prosperidade, né? É um dinheiro, mas não é uma vida abundante. E no outro vídeo eu falei sobre trabalho, e eu quero continuar falando sobre trabalho quando eu disse que não é qualquer trabalho, né, que vai te trazer uma vida próspera. E sempre que eu falar de prosperidade, do caminho da prosperidade, eu tenho que trazer o pilar principal, que é a fé. Então, tudo começa com fé. Se você olhar, você vai ver que tudo primeiro começou num pensamento, né? Tudo que existe, você olhar para uma cadeira, alguém primeiro pensou na cadeira. Se você olhar para uma mesa, alguém primeiro pensou numa mesa. Se você olhar para o computador, alguém primeiro pensou no computador. Então, todo o trabalho, tudo que aconteceu, tudo que existe, aconteceu primeiro no pensamento. E a Bíblia fala o seguinte, para a gente, de todas as coisas que a gente tiver que guardar, a gente tem que guardar o nosso coração, que de lá procedem todas as coisas. Então, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, é o início de todas as coisas. Tudo passa por aí. E não é todo o trabalho, igual eu disse, não é todo o trabalho que vai te trazer a prosperidade, o resultado financeiro que você quer. Mas você precisa, inicialmente, ter fé e, segundo, trabalhar. Não é muito trabalho. Você vai ver que tem trabalhos que você demanda horas e horas e horas de trabalho e a pessoa trabalha horas e horas e horas, tipo no regime escravo, e não tem o retorno financeiro que espera. Então, a primeira coisa sempre é você observar. Para você observar qual o tipo de profissão que você quer, o tipo de trabalho que você quer, olhar, observar, ter fé, pedir a Deus direção, para que Deus vai te direcionar, gente. Por isso que eu falo da fé. Deus traz direção para a nossa vida. Deus traz norte para a nossa vida. Deus quer que você seja uma pessoa próspera. Deus tem para você o melhor dessa terra, né? Deus tem para você coisas boas. A vida em Deus é uma vida boa. Deus é bom e quer o bem para você. Deus quer o teu bem. O Natal, né, ele traz muito isso, né? É um presente de Deus, é um presente de Deus para a humanidade, porque Deus quer o nosso bem. Deus quer o seu bem. Deus quer o que tem de melhor para você. Então Deus quer o seu bem. E o trabalho que Deus quer que você realize é um trabalho que vai te dar o retorno financeiro que você quer. Então, coloque isso diante de Deus, né? Tenha fé e trabalhe. E fé, trabalho e o outro pilar é perseverança. Eu vou tentar trazer aqui um breve relato, assim, da minha vida de negócio, né? De negócio. Eu comecei vendendo calçados para dança, eu entrei no forró, comecei a vender calçados para dança, encontrei uma pessoa que eu queria ser sócia, ela não quis ser minha sócia, e aí eu comecei a procurar um fabricante para ter a minha própria marca, e nesse percurso todo eu já tive vários problemas. Eu tive mercadoria apreendida, então a primeira coisa que aconteceu foi a minha mercadoria apreendida. Eu tive que pagar uma multa de R$ 9.000 porque a mercadoria foi apreendida, porque a fornecedora que me mandou, o fabricante que me mandou sem nota, e a mercadoria foi apreendida. Para eu pegar minha mercadoria, eu tive um prejuízo de R$ 8.500 na época. E então, assim, eu tive prejuízo, vários tipos de prejuízo. Depois eu entrei como sócia na fábrica, que era uma fábrica aqui de Valparaíso.
aí a fábrica faliu. Então, assim, eu tive vários prejuízos, muitos prejuízos. E eu quero trazer aqui, então, o pilar de trabalho e perseverança. Eu podia ter desistido, né? Tantos prejuízos, tantos problemas, eu podia ter desistido. Mas eu quero fazer uma analogia de trabalho com um time de futebol, né? Um time de futebol, tem hora que ele tá lá, tá indo bem, o time tá jogando, tá ganhando, e aí os torcedores estão felizes e o time tá bem. Tem hora que um time não tá bem, né? Tem hora que um time faz um grande investimento, nada dá certo, o técnico não dá certo, os jogadores não dão certo, o time chega ao ponto de quase ser rebaixado, então é rebaixado e a coisa vai mal, mas o time continua, né? Tipo assim, o time continua, os torcedores continuam, então eu podia ter desistido, eu podia ter parado, mas eu decidi perseverar e eu decidi continuar. E a vida é exatamente isso, é um jogo. É isso que eu quero trazer para você. A vida é um jogo. Então, tem hora que você vai jogar bem, tem hora que você não vai jogar bem, tem hora que você vai ter o resultado que você espera, tem hora que você não vai ter o resultado que você espera. Mas o importante é você estar no jogo. E toda vez que eu converso sobre meu negócio e conto, né, das dificuldades que eu tive, que às vezes ainda tem, eu falo assim, mas o importante é que eu ainda estou no jogo. Eu ainda estou no jogo. Eu lembro muito daquele desenho do Pink e o Cérebro. Não sei se vocês já viram, né? Que o Pink e o Cérebro eram dois ratos de laboratório. O cérebro é um rato que tem um cabeção inteligente e toda vez ele quer conquistar o mundo. O sonho do cérebro é conquistar o mundo. E ele tem um amigo dele que é o Pink, que é uma pessoa extremamente divertida, um rato divertido, topa tudo que o cérebro manda fazer, nos planos mirabolantes do cérebro. E o cérebro sai todo dia de manhã para conquistar o mundo. E não dá certo. Aí ele volta com o plano dele frustrado. E quando eles voltam para a gaiola do laboratório, aí o Pink pergunta para o cérebro, o que que nós vamos fazer amanhã? E o cérebro diz, conquistar o mundo. Então é a perseverança, é o trabalho e a perseverança e a fé. Trabalho, fé, trabalho, perseverança e organização. Depois a gente volta a falar mais um pouco sobre isso, mas sempre nesse pilar. Primeiro, fé, trabalho, perseverança e organização. E vamos, que a vida é assim.